Que baita tumulto em Éfeso, mas Paulo sobreviveu e segue pela sua terceira viagem missionária pelo mundo antigo. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora no nosso estudo acompanhando a jornada do apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem pelo mundo antigo, no que é chamada de a terceira grande viagem missionária. O ano é aproximadamente 57 depois de Cristo, e temos também aqui nesse texto a presença de algumas figuras bem interessantes da história cristã. Vamos acompanhar então? Abra sua Bíblia comigo. O livro é Atos dos Apóstolos e estamos agora no capítulo 20. No 19 vimos aquele baita tumulto em Éfeso. Se você perdeu, volte lá, acompanhe e depois siga aqui com a gente. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Ele estava aqui em Éfeso e então resolveu fazer a sua jornada, tendo deixado para trás os discípulos. E ele viajou por aquela região, encorajando os irmãos, com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia. Aqui, quando fala Grécia, nós lemos anteriormente Acaia. Lucas ele varia aqui a palavra, e só aqui ele usa o termo Hellas, que é o nome em grego da Grécia até os dias de hoje, e ele, em outras ocasiões, usa Acaia. Nos dias de hoje, nós chamaríamos de Grécia a junção de Acaia e Macedônia, mas os mapas foram variando conforme o tempo, e aí eu dou aquele alerta que eu já chamei a atenção nos vídeos anteriores. Quando você lê aqui no livro de Atos falando sobre Ásia ou Ásia Menor, não é o atual continente da Ásia, tá? Não é o atual continente da Ásia, é uma região, é uma província romana que tinha uma delimitação bem menor. E muitas igrejas que nós vemos agora, elas se encontram no que hoje é o país Turquia. Então, se você quiser se localizar, procure no mapa a Turquia, procure a região mais ocidental e você vai encontrar muitas dessas igrejas, inclusive Éfeso. Ele viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Provavelmente, esses 3 meses foram passados em Corinto. Quando a gente faz um estudo juntando as cartas de Paulo com o livro de Atos, se chega a essa conclusão. Não é definitivo, é só um provavelmente, mas é o que parece ter sido. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, e aqui eu vou lhe explicar, esses 3 meses provavelmente identificavam o inverno, que era uma época não apropriada para viagens. Então, provavelmente foi por isso que ele ficou. Veja que eu falo muito provavelmente, por quê? Nós estamos tratando de pesquisas em literatura muito antiga. Então, é importante fazer o cruzamento de diversas fontes. Nós usamos não só a Bíblia para pesquisar a história, mas outras fontes históricas para conseguir nos aproximar o máximo possível dos momentos exatos. Por exemplo, Flávio Joséfo. Esse é um autor no qual eu me apoio bastante, porque todo mundo se apoia. Flávio Joséfo ele foi um judeu que foi contemporâneo, ele viveu nessa época. Ele viveu aqui a guerra do ano 70, ele viveu todo aquele período, depois se tornou romano, cidadão romano, né? E inclusive esse nome, Flávio Joséfo, é um nome romano. Então a gente usa fontes históricas para se apoiar para a cronologia, para a geografia. E vamos lá. Quando ele estava a ponto de embarcar para a Síria, novamente, Síria de hoje não é esse Síria aqui. A província romana da Síria, ela contemplava sim a região atual da Síria, mas também todo Israel, a região da Jordânia, regiões na época chamadas de Fenícia, as grandes cidades de Tiro, Sidom, tudo isso estava no que era chamado de Síria. E, inclusive, a Antioquia da Síria, aquela cidade importante para nós no nosso estudo, porque era a base missionária do apóstolo Paulo. Era a igreja dele, de onde ele vinha. E quando ele estava nesse ponto de embarcar, quer dizer, passou o inverno, dá para pegar um navio e ir para lá. Ele descobriu que os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Eles iam matá-lo provavelmente no barco, no navio. Ou lançando ele ao mar, ou outra forma de assassinato, mas ele ficou sabendo disso. E aí ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu voltar pela Macedônia. Então ele teve que dar uma viagem diferente daquela que ele tinha planejado em função disso. Sendo acompanhado por alguns dos seus amigos, alguns dos seus companheiros de viagem. Vamos lá ver os nomes. São nomes antigos, são nomes clássicos. Talvez você estranhe, são nomes que não são usados hoje, alguns deles.
Sópatro, filho de Pirro, de Bereia. Lembra de Bereia, aquela comunidade perto de Tessalônica? Nós estudamos que Paulo saiu de Tessalônica para Bereia e que os de Bereia eram mais nobres porque receberam o evangelho e depois conferiam nas escrituras ser assim mesmo. Então, esse de Bereia, Aristarco e Secundo, que vieram de Tessalônica. Tessalônica ali pertinho de Bereia. Gaio, de Derbe, uma outra comunidade também fundada pelo apóstolo Paulo. E Timóteo. Timóteo já famoso aqui, né? Já vimos um pouco sobre ele. Tem também as cartas de Paulo a Timóteo. Além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Essa província da Ásia que eu mencionei agora há pouco, que é a província romana da Ásia e não todo o continente asiático atual. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Já vamos falar sobre Troade. Navegamos de Filipos, após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Então vamos lá. Se você pegar um mapa hoje da Turquia e procurar a posição mais ocidental, mais, vamos dizer assim, para o lado de cá, na nossa direção, você vai encontrar essas localidades, inclusive Troade. E dali, navegando para Filipos, você vai perceber o seguinte: Paulo não está fazendo uma navegação direta daquela região onde ele estava para a Síria. Ele dá uma passada numa direção diferente. Por quê? Rotas de navegação. Quem navega precisa pegar os navios disponíveis para as rotas. Então, naquela região se fazia e ainda se faz as rotas com os navios menores, que eram navios mais costeiros, e as grandes rotas, onde o navio fazia grandes travessias de um lado para o outro do mar. Eram navios maiores e que não tinha assim o tempo todo esses navios. Então era necessário normalmente juntar grupos de navios pequenos para fazer uma grande viagem no navio maior. E ele vai para Filipos, na Macedônia. Nós já estudamos antes Filipos, né, quando ele passou por lá, após a festa dos pães sem fermentos. É a Páscoa, é o Pessar. O Pessar e os pães sem fermentos são duas festas que acontecem em seguidinho uma da outra. Então, quando se fala Pessar ou Páscoa, às vezes se está dizendo todo o conjunto, o grupo das duas festas. E quando se fala pães sem fermento, da mesma forma se está dizendo às vezes as duas festas em sequência. Festas judaicas, festas típicas dos judeus. E 5 dias depois se reuniram com os outros em Troade. Lembra que os outros foram enviados, né? Se reuniram e lá ficaram por uma semana. 7 dias na região de Troade. Agora vem um ponto muito interessante e é um ponto de estudo sobre a história da igreja e inclusive a história dos nossos costumes. Sim, os costumes que eu e você adotamos hoje, eles vêm deste versículo aqui. Olha que interessante. Sua história está vindo aqui desse ponto na Bíblia. Vou lhe explicar. Como é que funciona a nossa semana hoje, a minha semana e a sua semana? Qual é o grande dia de folga que é mais comum para as pessoas? O dia mais comum de folga do trabalho é o domingo. O nome domingo vem de domino, no latim, que é Senhor. O dia do Senhor, que é o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. O primeiro dia da semana. E eu e você fazemos a contagem do tempo normalmente começando o dia quando? Às 0 hora. Chegou na meia-noite, a gente vira o calendário, tira a folhinha e começou o dia seguinte. Se você entendeu tira a folhinha, você sabe que a sua idade é parecida com a minha. Então vamos lá. Como é que os judeus contavam o tempo? De pôr do sol a pôr do sol. É um pouquinho diferente a contagem. Isso vai ser importante para a gente entender isso aqui. Então pense o seguinte. O dia do judeu começa no pôr do sol, o dia seguinte. E o dia acaba no pôr do sol, ali vira. Porque a gente tem relógio hoje, até relógio a quartos, a bateria, né? E como é que eles eram fazer isso antigamente que não tinha relógio dessa maneira? Tinha que contar pelo pôr do sol. O melhor relógio que tinha era relógio de sol. Então o sol se pôs, acabou a contagem do tempo dessa forma. Por isso o pôr do sol era a marca da virada do dia. Então, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. O primeiro dia da semana aqui, provavelmente, isso é o que a maior parte dos autores concorda, era uma reunião no que nós chamamos de sábado à noite. Aí você pensa, não, mas o primeiro dia da semana não é o domingo? Sim, só que para um judeu, quando é que ele começa? No sábado à noite. Quando se pôs o sol, acabou o Shabat, acabou o sábado. Então começa o primeiro dia da semana ali. Então é muito provável que eles tivessem feito isso, por quê? Porque sendo a igreja ainda formada por muitos judeus,
inclusive o próprio Paulo, né, e alguns de seus companheiros, era natural que eles observassem a alegria do Shabat, a paz do Shabat, do sábado, aquele dia em que se parava tudo para celebrar a vida do nosso Senhor, para celebrar o presente de Deus para nós, para ler as Escrituras, para orar, para meditar. E aí era natural que se prolongasse isso pela noite, mesmo tendo acabado o Shabat, com uma reunião do povo da igreja. E aqui entra o partir o pão. Nós não sabemos aqui, nesse versículo, se esse partir o pão aqui está falando da ceia do Senhor ou da festa ágape. Lhe explico o que era a festa ágape. A ceia você sabe, né? O pão e o vinho que nós tomamos em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que era a festa ágape? Ágape é uma palavra grega para amor. Eram celebrações que eram feitas na igreja com mesa comum. As pessoas levavam as coisas e dividiam entre si. E o natural de uma festa ágape era que uma pessoa com melhores posses, com melhor condição financeira, levasse mais, para que os pobres pudessem também se saciar, porque às vezes não podiam levar nada. Então era uma festa para celebrar o amor numa refeição. A refeição, aliás, ela tem uma conexão com a história do povo de Deus, junto com Deus, fortíssima. Fortíssima! Nós vemos, eu vou citar só aqui alguns exemplos e não a história completa, nós vemos que quando Deus celebra lá aquele tempo com os anciãos de Israel e com Moisés no alto do monte, o que eles fazem lá? Uma refeição. É uma refeição com Deus. O próprio rito do sacrifício feito pelo sumo sacerdote no templo, onde o sumo sacerdote e os sacerdotes comem uma parte do animal e a outra parte é queimada sobre o altar, é uma mesa comum. É comum entre os sacerdotes, mas também com Deus. A parte de Deus sobe na forma de uma fumaça. É o simbolismo que Deus também está participando daquela refeição sagrada junto com os homens. Quando Jesus Cristo vai se despedir dos seus discípulos, dos seus amigos, o que ele faz? Uma refeição. E é nessa refeição que ele institui a ceia do pão e do vinho. O que o Senhor fala que nos espera quando nós chegarmos na presença dele, na nova terra, na nova existência? Uma mesa, a mesa posta do Senhor. O que o salmista fala sobre Deus? Me pões uma mesa. Está entendendo a conexão forte que tem aqui? Por isso a festa do ágape. E então nós não sabemos se era simplesmente a festa do ágape ou talvez a celebração da ceia do Senhor. E Paulo falou ao povo, momento oportuno, as pessoas estão reunidas, vamos conversar. E claro que o assunto de Paulo era a palavra do Senhor. Ele pretendia partir no dia seguinte. Ele estava em viagem e ele já queria ir em frente. Então ele aproveitou e continuou falando até a meia-noite. O termo meia-noite aqui não era preciso como o nosso, né? Porque não tinha relógio. Eles imaginavam mais ou menos, conheciam mais a natureza, que era mais ou menos o meio da noite ali. E havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Veja que mudou aqui o tempo verbal. Agora é estávamos, nós estávamos. Nós quem? Lucas, o autor sagrado. O autor desse texto aqui estava junto ali também. Então já entra esse estávamos. E o que são candeias? São aquelas lâmpadas que usam fogo. Então eles estavam no andar superior e tinha aquelas lâmpadazinhas lá acesas. Nós não sabemos se eles estavam num grande salão ou se até ocupavam também os corredores dos apartamentos. Porque sim, nessa região e nessa época se construíam pequenos prédios de até 3 andares com apartamentos. Então talvez os moradores tenham se interessado e consentido e os corredores também talvez fossem ocupados. Isso já foi explorado na história, se baseando na história da arquitetura local dessa época. E aí havia um jovem chamado Eutico. Ele estava sentado numa janela. O ambiente provavelmente estava quente, aquele monte de lâmpada emitindo fogo, calor, um monte de gente. Ele foi para a janela e se sentou. E ele adormeceu profundamente, não foi aquela cochiladinha, não. Ele adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Paulo tinha muito assunto e o Eutico devia estar cansado, já era de noite, estava quente. Ele ferrou no sono, sono profundo. E aí, vencido pelo sono, ele caiu do 3º andar. Lá de cima, ele caiu. E, quando levantaram, estava morto. O rapaz morreu durante a pregação de Paulo. Paulo desceu,
se inclinou sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Paulo não fez nenhum ritual, nenhum alarde. Ele usou o poder que Deus deu para ele, abraçou o rapaz e falou: ele está vivo. E ele subiu novamente, partiu o pão e comeu. Ou seja, gente, tá tudo bem, o rapaz morreu, mas agora está vivo. Vamos seguir com essa celebração sagrada aqui. Partiu o pão e comeu. E depois ele continuou a falar até o amanhecer. Veja que ele ia falar até a meia-noite. Ele aproveitou a oportunidade, ele virou a noite falando. Olha a disposição desse homem de partilhar a palavra de Deus e a vontade desse povo de receber isso. Porque, gente, sinceramente, apóstolo Paulo, se a gente tivesse oportunidade, a gente virava a noite também para ouvir. E ele foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Ou seja, não perderam nada, né? O rapaz caiu, morreu, mas Paulo ressuscitou o rapaz e seguiu viagem e as pessoas seguiram com o jovem vivo. E isso é esse momento que ele está em Troade, acontece isso. Você imagina o impacto disso na memória das pessoas que estiveram nessa reunião. Era uma reunião importante, sim, era uma reunião com o apóstolo Paulo, era uma reunião do partir do pão, talvez a ceia, talvez o ágape, mas nessa reunião teve um tremendo milagre, hein? O rapaz morreu e ressuscitou durante o culto. E que baita reunião, hein? Vira a noite e as pessoas lá querendo ouvir o apóstolo Paulo até que ele encerra. E eu acho que ele não encerrou por falta de assunto, não. Ele encerrou porque ele tinha que viajar. E lá vai o homem cansado que só, sem sono. As pessoas seguem para suas vidas, vão trabalhar e ele também vai trabalhar pelo evangelho. E assim segue. E nós seguimos também, mas não agora. Agora a gente dá uma pausa para voltar no próximo vídeo e seguir pelo capítulo 20. Muito obrigado pela sua companhia. Ore, leia sua Bíblia e volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.